Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então você vê que é duas leis. Uma é a lei do Espírito de vida, que está em Cristo Jesus, e esta lei nos livra da lei do pecado, porque o pecado também tem uma lei, né? A lei do pecado. Se não fosse a lei do pecado, o próprio Davi não teria dito que em pecado ele foi concebido, né? Então existe uma lei do pecado, e esta lei do pecado ela está em Romanos capítulo 7. Nós lembramos do capítulo 6, então vale a pena também lembrarmos do capítulo 7, porque o assunto ele vem vindo, né? O assunto ele vem vindo. Então, são duas leis. Versículo 3: porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Vocês. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Então você vai ver duas inclinações. E normalmente não precisa ser profeta. Você já tem discernimento. Se a árvore está inclinada para cá, é para cá que ela vai cair. Se ela estiver inclinada para ali, é para lá que ela vai cair. É de acordo com a inclinação, né? Ao que chegar a hora, é só cair. Vai inclinando. Então, você e eu, todos nós temos que observar a nossa própria inclinação. Não vai dar uma outra coisa. Tá? Só inclinando, vai só inclinando para as coisas da carne. A lei do pecado opera. Então você vê a inclinação dele, a inclinação dela. Não precisa ser profeta para você ver aonde é que vai dar. A menos que aconteça com ele uma manifestação sobrenatural, como aconteceu com o mensageiro que estudaram aqui, São Martim, que amarraram ele na árvore, que estava inclinado morro abaixo. Eles iam cortar a árvore e a árvore ia descer com ele ia morrer. O povo faz espetáculo, né? O ser humano faz isso, e fizeram com o mensageiro. Aí houve uma manifestação do sobrenatural e a árvore contrariou a lei da gravidade, né? Foi assim, irmão Gonçalo, irmão? Não, eu estou falando do lado bem natural. Eles amarraram ele na árvore, inclinado para morro abaixo. E estava cortando para a árvore cair e morrer, e matar ele, o mensageiro. Aí houve uma manifestação do sobrenatural que foi contra a lei da gravidade. E ao invés de acompanhar a inclinação, aí ela girou o contrário e matou os inimigos, né? Matou aqueles que estavam executando o mensageiro de Deus. Então, só se houver uma manifestação sobrenatural para não acontecer o contrário. Você vê a inclinação da moça, a inclinação do rapaz, a inclinação daquele homem casado, ficar atendendo telefone de mulheres
e ele com aquela doçura, aquela docilidade, não precisa esperar outra coisa, né? E vai dando corda, vai dando corda. Então, a própria esposa, vou dar corda para a vaca. Ela por si mesma se enrola nessa coisa e morre, né? Aí a esposa fica só observando, né? Vai dando corda. E ele pensa que ela não está vendo. O que vai dar? É a inclinação. Se ele não cortar... Então, você vai estudando a Bíblia comigo, nós vamos estudando a Bíblia juntos. Me parece não ter nenhum visitante aqui, nós juntos podemos estudar a Bíblia, mesmo se tivesse. É uma maneira boa, né, de se evangelizar também. Então, eu estou no versículo 4, 5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Os que estão na carne, quer dizer, como que você sabe que uma pessoa está na carne? Como que você sabe? Uma pessoa carnal, o que acompanha ele é só as coisas, ele só pensa nas coisas de baixo, aqui de baixo, terreno. É ganhar dinheiro, é não perder, é sempre ter lucro, não leva o desaforo para casa, não se humilha, porém é sempre exaltado, é carnal, é malicioso, é maldoso, é obsceno, né? Então, é Gálatas capítulo 5. Você sabe o que está em Gálatas 5? Lá estão os frutos da carne e estão os frutos do Espírito. Então aí você lá em Gálatas 5 se associa aí, ó. Quais são os frutos da carne? Então ele vai revelar. E ele estando na carne, ele não pode agradar a Deus, porque os frutos do Espírito é fé, né? Amor, é paz. Mas, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. O versículo 9. Não é dele, ainda não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. De maneira que, irmãos, somos devedores. Romanos 3, né? 13, foi que nós lemos aquele dia? Romanos 13, versículo 8. Não foi, né? A ninguém devais coisa alguma a não ser o amor. Não deve dever nada a ninguém. Mas aqui, ó, nós somos devedores. Não a carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez
estardes em temor, mas recebeste o Espírito de adoção de filho, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Aquela comunhão, sabe, o Espírito Santo testifica com o seu Espírito. Vamos juntos ao 17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém. Vamos cantar o hino de número 201, de Deus muito firme são as promessas. Glória a Jesus. Sol maior. De Deus muito firme são as promessas. Depois nós prossegue aqui. Glória a Jesus. Vamos cantar com a nossa alma. Glória a Jesus. 201. Aleluia. De Deus muito firmes são as promessas, mais firmes as montanhas são. Os de Deus falharão, de Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Se a fé te faltar nos teus apertos, as promessas descansem estou em certo que Cristo ao Senhor dirás, de Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Se a fé brilhar, se assim a vida e quer a morte te arrebatar, as suas promessas terás guaridas, bastante pra te abrigar. De Deus muito firmes são as promessas,
brilho cessa, mas as promessas brilharão. Amém. Glórias ao Senhor. Vamos continuar com a leitura. Nós temos como título o assunto que envolve agora são as primícias do Espírito. E aqui nós vamos ver quais são as primícias do Espírito, e nesses mesmos versículos nós vamos encontrar o apóstolo São Paulo falando da esperança, da intercessão e da eleição, né? São assuntos importantíssimos. Se nós nos envolvêssemos com cada particularidade desses versículos aqui, nós íamos discorrer toda a Bíblia, íamos entrar nas mensagens que o irmão Brana pregou, mas nós não temos tempo, né, para isto. Mas vamos lá, vamos ler a Bíblia. Pega a sua Bíblia, eu leio o 18 e você lê o 19 e vamos juntos aí. Nós estamos agora numa sobremesa do que nós tivemos hoje de manhã. Nós estamos tendo uma sobremesa. Eu não vi ninguém fazendo destaques do culto hoje de manhã, por devido o irmão ter trazido aí o Espírito, né, nos trouxe a lembrança das eras associado aí com selos, que é muito importante, né? Principalmente essa história. Deus está na história, mas o inimigo também está, né? Nós tivemos aí com bastante luz. Eu gostei, achei muito bom. E eu vejo que o irmão Marcos, eles são pessoas autorizadas, tanto ele quanto o irmão Renato, para falar das eras e dos selos. Eles explicam muito bem e até ajudam a gente. Ajuda a gente porque a memória, né, dos mais novos ajuda a gente, né? Ajuda muito a gente. E a gente vai ficando assim um pouco cansado, né? Mente cansada. E o irmão Elias também está aprendendo que só, né, irmão? O Edmar, uma hora dessa eu quero que o irmão Edmar faz um estudo para nós das eras e dos selos. Será? Aí ele está falando quando ele ficar mais velho como Elias. Até lá ele consegue, né? Mas é assim mesmo, não são todos que têm essa facilidade de captar e de expressão, né? Como eles têm. O irmão Marcos, o irmão Renato, e fala com precisão, fala com segurança, né? Não fica titubeando, eu gosto. A gente aprende também, vocês acabam ensinando muito a gente. Mas vamos aí, nessa sobremesa, as primícias do Espírito, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque, vamos ler de novo, mas bem forte, todo mundo. Então, a própria criatura tem uma expectação. Essa criatura que o irmão Brana falou, que é o universo, né? A
criação, a criatura, tudo que foi criado por Deus, está gemendo mesmo, né, com essa expectação. O que eles mais esperam é a manifestação dos filhos de Deus. A manifestação dos filhos de Deus. Os filhos de Deus têm que se manifestar. Os filhos de Deus têm que se manifestar. O Evangelho é pregado como um imã, né? Para que os filhos de Deus sejam atraídos. O evangelista joga a rede e vem tudo. Mas com o passar do tempo, o que é das águas volta para as águas. Nós não deveríamos estranhar. Mas os filhos de Deus rompem. Eles rompem. Porque senão nós não pregaria predestinação, não pregaria eleição. Nós não prega que Jesus morreu. Ele morreu a favor de muitos, mas não de todos. Deus amou a todo mundo. Ele amou o mundo inteiro. E deu o seu Filho, né, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas não são todos os que crê e que amam e que aceitam o seu Filho. Agora as pessoas pensam que o Filho de Deus é aquele corpo lá, Jesus somente. Não, o Filho de Deus é a palavra. O Filho de Deus é a palavra de Deus. O Filho de Deus, para vocês, o Filho de Deus é a palavra. O povo que aceitar o Filho de Deus tem que aceitar a palavra. A palavra é o Filho de Deus. Não foi a palavra que se fez carne e habitou entre nós? A palavra de Deus se fez carne. Então ele voltou a ser a palavra outra vez. E é a palavra que está aqui, que é o Filho de Deus, que você tem que aceitar. A palavra foi sangrada, ela sangrou lá no Calvário. É a palavra, tomou a nossa forma, abriu o caminho para nós. O caminho está aberto. Então, o Filho de Deus é a palavra. O Espírito Santo, hoje pela manhã, o irmão Brana falando, o Espírito Santo, ele e a palavra são um. Então, o Pai e o Filho são um por isso. Amém? Que a pessoa fala, eu amo a Jesus, coisa nenhuma. Você não aceita a palavra dele. Fica fazendo objeção. Amar a Jesus é aceitar a Jesus e submeter a Jesus. Mas cadê Jesus? Jesus não está aqui. Jesus não está aqui, ele está aqui. Ele é o Filho de Deus. É a sua palavra. A palavra é Jesus. É o Senhor Jesus, é Cristo, né? É o que saiu da boca de Deus. É o Filho de Deus. Inclusive, você deve pensar nisso também, que as suas palavras são seus filhos. As suas palavras, ela gera, ela cria, ela traz a existência. Por isso nós temos que ter cuidado do que é que sai da nossa boca, né? Você vai produzindo. Amém? Vamos falar só coisa boa, vamos? Produzir só coisa boa, né? Aprender isto. Mas o versículo 20, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Vocês. Porque sabemos que toda a criação geme, está juntamente com dores de parto até agora. Porque o nosso corpo não foi redimido ainda. Não foi. E por não ser redimido, nós carregamos conosco o Romanos 7. O Romanos 7, ele é a lei do pecado que opera nos nossos membros. Opera.
E você não pode confiar no homem por causa disso, porque tem essa lei do pecado nele. Não pode confiar na mulher. E você não pode conhecê-lo segundo a carne, porque se você conhecer segundo a carne, você fica horrorizado com ele, com ela. Você deve conhecer ele segundo o Espírito, o quanto que ele luta contra a carne, e a inclinação dele é sempre para as coisas do Espírito. Aí você julga ele pelas inclinações dele. Eu tenho ensinado assim: vamos amar todo mundo, sem exceção, mas confiar somente em Deus. Por quê? Porque o Romanos 7 está aí. Porque ele não foi redimido ainda no corpo. A redenção é só no seu espírito, é só na nossa alma. Você tem essa consciência. No corpo, não. Então, o versículo 24: porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. É o Espírito do Senhor testificando com o nosso espírito. E você não é negligente, não é desobediente, né? Você é obediente, você está sempre inclinando para o Espírito, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele conhece, ele examina o seu coração e sabe qual é a intenção do seu espírito. Ele conhece qual é a intenção do seu espírito. Se é verdadeiro ou se não é, né? Se é hipócrita. Porque quem conhece o homem? Quem conhece o espírito do homem? Senão o espírito que nele está. Eu não te conheço. Você não me conhece, mas tem um Espírito que conhece o nosso espírito. E se nós formos verdadeiros, Ele intercede por nós. Ele torce por nós. Ele nos julga segundo o nosso espírito. Aí nisso a gente fica descansado. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Juntos o 30. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Vamos cantar? O 189, final dos tempos, Mi maior. Chegou o tempo de pensar nas coisas que são lá do céu. Glória a Jesus. Vamos lá. Mi maior. Glória a Jesus. Vamos que toca? Vamos lá. Mais animadinho. Chegou o tempo de pensar nas coisas que são lá do céu, deixando este mundo mal, por todos os pecados seus. Buscai as coisas que são lá de cima, que já se aproxima o reino de Deus. Buscai as coisas que são lá de cima, que já se aproxima o reino de Deus. Buscai as bênçãos do
Vamos para o Cântico de Vitória, a partir do versículo 31. Deus é por nós. Cântico de Vitória. Deus é por nós. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Mas tem um detalhe: se Ele for contra nós, quem poderá ser por nós? Então é bom que nós o tenhamos como nosso amigo, né? Porque fazer Deus ser nosso inimigo, Ele fica irado. Ele ficou irado. Você lembra de algum personagem na Bíblia, agora, que Deus ficou irado com ele? Mas irado mesmo. E ele morreu. Deus o matou por causa do comportamento dele. Ele blasfemou contra o Espírito Santo. Ele atravessou a linha da misericórdia. Você lembra de um que Deus ficou irado com ele? Vocês lembram? Quem lembra? Pedro lembra de um? De um agora? Você lembra? O irmão está lembrando de Ananias. Ananias e Safira. Ananias e Safira morreu, né? Mas você lembra de um outro? Eu estou lembrando de outro. O irmão lembrou de Ananias e Safira. Deus ficou irado com ele. Judas? Quem falou Judas? O senhor? Judas, ele tomou o rumo que ele próprio escolheu, né? Ele precipitou, né? Judas precipitou. Eu até penso que Deus não ficou irado com Judas. Irado, porque Deus ira, Deus fica irado. Vocês sabem que Deus fica irado? Não, Moisés não. Porque Deus pode ficar triste. E há uma recomendação que nós não o entristecemos, né? Não entristeçais o Espírito Santo. Agora, não provoqueis a ira ao vosso Deus. Aquele povo lá contrariou a Deus. E o Moisés teve que entrar na brecha e suplicar por eles, interceder por eles. E por amor a Moisés, Deus não destruiu eles. Eles estavam numa situação, numa atmosfera, num clima muito pesado. Se não houvesse a intercessão, Deus chegou a dizer: saia da frente, né? E depois 200 homens, eles foram, a terra abriu e os engoliu, né? Isso é a história que nós temos e os acontecimentos que não está na nossa história, que nós não tem história, que acontece no mundo, né? Que acontece no mundo. Mas eu estou lembrando de Beltesazar, irmãos, que pegou os vasos sagrados e os profanaram, né? Os vasos sagrados que tinham levado para lá, né, irmão Paulo? E os profanaram. E aí foi escrito na parede. O que foi escrito lá? Pesado fosse achado em falta. E naquela noite mesmo ele veio a morrer, né? Então diga comigo assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se Ele não for por nós, ninguém pode ser, né? Mas vamos aí ao Cântico de Vitória. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós?
Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Intercede por nós. O Moedimar, ele não consegue ler junto com a igreja, sempre lê na frente, né? Quem nos separará do amor de Cristo? Aí ele descreve: a tribulação te separa do amor de Cristo? Ah, pastor, é tribulação demais. É a mesma coisa de falar assim: a carne é fraca. A carne é fraca, então dá vitamina para ela. Aí o pecado não é vitamina para carne fraca. A carne é fraca. Aí você vai dar o pecado para ela. O seu espírito é que está fraco. Porque se ele tivesse forte, você dominaria a carne. O seu espírito é que está fraco, não é a carne que está fraca. A carne está aí muito forte. Está mais forte do que o seu espírito. Por isso que você não está conseguindo dominar. Não domina os olhos, não domina a boca, não domina o corpo, né? Os apetites, o sistema nervoso não domina. A sensualidade não domina. Aí o espírito é que está fraco. Mas se você fazer com que no espírito você se torne forte, a sua carne, o seu corpo, que é a morada do teu espírito, ela é dominada. Você fecha a janela dessa casa, você fecha a porta dessa casa, afinal de contas você é o dono dessa casa, você é que mora nessa casa, é você que toma banho, é você que dá banho em você, é você que veste você, é você que come, é você que alimenta você, não é? Chega a hora de dormir, você leva você lá na cama e deita, pega a coberta e puxa. Não é? Mas então é você que te domina. Aí você pega o celular assim, ô trenzinho. É você o espírito que não está conseguindo dominar. Mas diga comigo assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele é por você, você está aqui hoje. É prova de que Ele é por você. Foi Ele que te trouxe aqui, para você alimentar seu espírito. Os que não vieram, não vamos generalizar, né? Não vamos generalizar, porque muitos não vieram por devido às circunstâncias. Mas muitos não vieram porque está alimentando a carne. É dor, é paixão, é sentimento, é razão. E a gente já vem notando as inclinações, a gente sabe. Pastor, o que o senhor acha da minha filha estudar à noite no colégio? Olha, pela inclinação que ela está demonstrando ter, é um prato cheio para ela. Põe ela lá no colégio, para você ver. É a inclinação. Ajuda ela a inclinar para o outro lado. Aí pode pôr no colégio, não tem nada, não. É a inclinação, o alimento que está tomando, né? Você vê que a pessoa não está alimentando o espírito. Mas o versículo 35: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia? A angústia separa você. Para mim, se a pessoa estiver inclinada para as coisas de Deus, a tribulação aproxima ele de Deus. A angústia aproxima ele de Deus. Se ele estiver inclinado, aí é que ele busca Deus. A perseguição vai separar. A fome ou a nudez, não estou tendo roupa, não estou tendo calçado, então isso separa de Deus. O trabalho está me separando. Ou o perigo ou a espada. O versículo 36 é vocês. Agora juntos, vamos ler juntos. Mas
em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Dá glória a Deus. Aleluia. Em todas estas coisas somos mais do que vencedores, não é? Nós somos. Agora vocês lêem comigo, o 38. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Isto é para aquele que está posicionado, para aquele que não está vivendo mais em Romanos 7, para aqueles que estão vivendo segundo o Espírito. A pessoa que está no Espírito, irmão, ele deixou de ser dominado pelas coisas da carne. Os amigos são diferentes, porque não serve mais. Eu até tenho que ter consciência. Eu vou atrapalhar eles. O meu assunto é outro. Não tem nada mais com cerveja. Sentar num bar junto, ele quer beber uma cerveja, ele quer falar piadas sujas, imorais, acerca de mulheres, os assuntos. Pode ser até um casado, o assunto dele é imoral, porque ele está na carne. Aí como é que você vai estar junto? O carnal é diferente do espiritual. O carnal é diferente do espiritual. Então, se ele está inclinado, olha, não tem nada que o faça do amor de Cristo. Muito pelo contrário, aproximam, coloca mais perto de Deus. Tem que ter as oposições para a pessoa se aproximar mais de Deus. E esse Apocalipse, último capítulo, qual que é o último capítulo de Apocalipse? Esse capítulo tem que se cumprir. Aonde fala assim, quem é sujo se suja mais, mas quem é santo vai se santificar mais. Quer dizer, a coisa está lá dentro. Se a pessoa tem lá dentro, a coisa vai ter que chegar, ele vai ter que revelar o que tem lá dentro. Tem que revelar o que tem lá dentro. Tem que revelar. Ele é sujo por dentro, não é questão de por fora. Ele carrega a sujeira por dentro. Mas por outro lado, ele é limpo por dentro. Ele é limpo por dentro. Então, cumpre-se o versículo lá, né? Cumpre-se o versículo lá. Mas nós vamos encerrar com a palavra do irmão Brano aqui, na mensagem Perdão. O irmão Brano fala que depois da oração que ele faz, ele até gostaria de ler essa oração do irmão Brano, mas eu vou ficar aqui com o que ele fala depois da oração. Ele fala desse jeito assim: é uma das maiores ocasiões da minha vida. Procura saber qual é a maior ocasião da sua vida. Uma das maiores ocasiões da minha vida. Eu penso comigo, antes de ler mais o que o irmão Brana fala aqui, irmão Daniel, a ocasião, a maior ocasião da minha vida é agora. Não é o ontem. E não é ainda o porvir, não. Tem que ser agora. Porque o ontem não existe mais.
o amanhã também não existe. Então você não sabe fazer do presente a sua maior ocasião da sua vida. Vamos fazer. A maior ocasião da minha vida é agora. Não passou de hora não, é agora. E o irmão Branham fala aqui, dizendo assim, é quando tenho chance. É quando tenho chance de estar diante das pessoas para falar sobre a alegria da minha vida. Qual que é a alegria da sua vida, gente? Você já pensou na alegria da sua vida? Você pode olhar para a esposa assim e pegar no rostinho dela e falar assim: você é a alegria da minha vida. Você pode olhar para o seu marido e dizer para ele: você é a alegria da minha vida. A ocasião que você tem de falar. Mas a maior alegria da minha vida, da nossa vida, é poder falar para as pessoas a respeito daquele que te salvou, daquele que te achou, daquele que te chamou, daquele que te libertou, olha, daquele que pode te curar, inclusive já tem te curado. Essa é a ocasião de você falar dele. Você falar dele agora, pelos seus 70 anos, pelos seus 80, uma mulher não está, pelos 80, você tem esta ocasião, Deus está te dando essa chance, e ao invés de você falar dessa alegria que você tem na vida, você fica falando só da tristeza da sua vida, e continua falando só da tristeza da sua vida. Você vê, você vai ficar cada vez mais melancólica, mais triste e mais pobre. Porque a maior riqueza não está em dinheiro, a maior riqueza está em você sentir na alma refugiado, refugiada. O irmão, o pastor aqui pregou, pessoa de chinelinha, de roupinha de chita, que você olha para a roupa dela assim, você pensa que ela pegou o lençol e fez um vestido. E alegre, feliz, ela é muito mais realizada do que aquele que tem dinheiro. Porque a alegria, a felicidade não se baseia em dinheiro, mas em uma paz profunda que atinge a sua alma. Mas é a sua filha, mas o seu filho, não interessa. Antes deles serem meus, eles já eram de Deus, e Deus os permitiu que viessem a esse mundo, tem um propósito nisso. Eu não tenho como dominar o foro de cada um deles, cada um terá que responder pelos seus próprios foros. Eu respondo pelo meu, você responde pelo seu, verdade? E para que nós ficar quebrando cabeça? Simplesmente vamos orar. Simplesmente vamos orar. Mas o que nós temos que demonstrar é satisfação com o nosso Salvador. Vamos demonstrar isso? Vamos sair daqui agora para casa pensando assim: eu vou glorificar mais o meu Salvador. Eu vou alegrar mais o meu Salvador. Na hora do almoço, na hora da janta, na hora de sair, na hora que eu tiver que sofrer uma dor, uma enfermidade, um problema, eu vou alegrar meu Salvador, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Vou louvá-lo. Então o irmão Branham fala desse jeito assim: é uma das maiores ocasiões da minha vida, é quando tem a chance de estar diante das pessoas para falar sobre a alegria da minha vida. Aí ele expressa: Jesus Cristo é a alegria da minha vida. Oh, meus irmãos, vamos ter essa consciência. Eu tenho Jesus. Quem tem Jesus fica aí triste, abatido. Você acha que Deus fica alegre com isso?
Aí você quer que ele fica feliz com você. Mas Paulo e Silas estavam atrás da cortina de ferro. É ferro? Desafiando o inferno, o império. E Deus ficou olhando para o filho dele assim, ficou tão feliz dele estar desafiando o império, né? Ele vem e fala assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. O irmão estava morrendo lá. Quem está morrendo é eu ou é vocês? Canta diferente, gente. Está chegando a hora de eu ir embora e ver meu mestre. Ah, gente, é o cântico da vitória, ó. O que ele significa para mim? E então ter o privilégio de compartilhar desta alegria com alguém que nunca teve esta alegria. Estava falando outro dia, já fui um jovem pregador, já estou com 33 anos de ministério. Eu vivia com a reputação de jovem pregador, mas agora passei dessa época e agora estou me tornando um velho pregador. Mas a cada dia, ele, como o cântico disse, ele se torna ainda mais amável do que no dia anterior. À medida que começo, passei a marca da metade do caminho e olhando em direção do pôr do sol, Cristo se torna mais para mim dia a dia. Bom, eu estou muito mais alegre, muito mais feliz, mesmo diante das lutas, dos problemas e dificuldades, e etc, etc. Você olha para a igreja, você olha para os ministros, para os pastores, tanta coisa para você ficar triste, abatido, com tanto pecado, com tanta desonestidade, com tanta indiferença. Mas só que tem uma coisa: ninguém está parado. O tempo está passando e nós estamos indo no tempo. E mais perto do fim nós estamos chegando. Um vai partir para cá e o outro vai partir para lá. Lá no final vai ser a divisão. Um vai para a direita, o outro vai para a esquerda. Lá ele vai fazer a separação do joio e do trigo. E oxalá todos nós que estamos aqui nesta noite possamos todos estarmos do lado do Senhor Jesus Cristo. Manifesta então esse gozo, essa alegria onde você estiver. O mundo tem que saber, os demônios têm que saber que você é feliz em servir a Deus. Amém? Deus te abençoou? Quem está abençoado, dá glória a Deus. Glória a Deus, eu estou abençoado. Vamos nos colocar de pé? E nós vamos orar. Vamos orar. Marido vai pegar na mão da sua esposa aí. Os que podem, né, pegar na mão um do outro. E marido e mulher podem pegar na mão, né? Vivem juntos o tempo todo. Então, não acho que haja algo maior do que isso, de que eu possa me lembrar do que é a vida eterna. Vida eterna. Eu tenho vida eterna. Já passei da morte para a vida. Não é, como é que fala? Psicose. Não é. E não é mitologia da Grécia, dos gregos. Amém? Você já olhou no rostinho da Alessandra e falou assim: você é a minha alegria. Aí o rapaz olha para a mãe e fala: você é a minha alegria. O irmão Brana falou para a esposa dele, eu falo para a minha, né? Mas ele falou assim: olha, eu te amo demais, mas eu amo muito mais o Senhor Jesus Cristo. Não me atrapalhe servi-lo. Aleluia. Ele é tão bom que deu você para mim. Ele é tão bom que deu eu para você, escolheu eu para você, você para mim. Aí eu vou
vou desprezar ele, vou largar ele? Não. Glória a Jesus. Eles percebem que eu estou já encerrando, mas eles esperam eu pôr vocês em pé. Edson e família, lá em Casiara, Tocantins, Deus abençoe. Misaque Costa, no distrito da Taboca. Luzimar e família no Guarantã. Mão Joel e a irmã Noécia, né, lá na fazenda, na chácara. Jael e família na casa de Tábua. Elivânia e Mayra. Mayra, casa de Tábua. Irmã Lenita Moura. A irmã é Lenita, lá na Canaã dos caras. Não foi para a igreja hoje, pastor Valdemir. A irmã Helenita não foi para a igreja hoje, ó. Mas está no espírito, né? Está ouvindo a palavra. A Deusina Araújo, Deus abençoe. Aline Silva, em São Félix do Xingu. Esther Hope, deve estar lá em Palmas. Não foi para a igreja também. Osael Almeida Santos, no Guaraí, Deus te abençoe. Gabriel e família, em Santa Maria das Barreiras. Tiago Silva, em Castanheira, Deus os abençoe. Vamos orar? Você está segurando na mão da sua esposa e você vai selar esse culto com a oração. O irmão Genor vai fazer esta oração aqui por todos nós. Glória a Jesus. É uma sobremesa que Deus deu para nós. O jovem que fez a gravação só coloca Romanos capítulo 8 aí. Romanos capítulo 8, né? É o que nós lemos, comemos, nos beneficiamos do conteúdo desta escritura. Glória a Jesus. Vamos orar. Senhor, meu Deus, mais uma vez, ó Deus, estamos aqui, ó Pai, para agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem nos dado no dia de hoje. Muito obrigado, Senhor. Ajuda cada um de nós a permanecer na Tua palavra, meu Pai, e buscar a Tua presença, que é o mais importante, Pai. Dá-nos a Tua graça, Pai. Ajuda cada um. Muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui, ó Pai, saciando, ó Pai, ouvindo a Tua palavra, ó Pai, e dando amém por tudo que nós ouvimos, ó Pai. Dá-nos a graça, Senhor. Ajuda cada um. Toma o controle da nossa vida nas Tuas mãos. Ajuda, meu Pai. Nós precisamos da Tua graça, da Tua presença. Dá-nos força para prosseguir. Aumenta a nossa fé, Pai. Ó Pai, ajuda, nos dá alegria da nossa salvação. Ó Deus, muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço e peço as bênçãos. Amém, meu Deus. Amém. Uma salva de palmas para Jesus.